Robinson Orlando Freitas Palomino. Tema sorteado é de número 4, o tempo é do senhor. Primeiramente, cumprimento Vossa Excelência e desde já dentro do ponto sorteado, ponto provas. Primeiramente, quero conceituar o que seriam provas. Conforme explica a doutrina e a jurisprudência, provas são um conjunto de elementos destinados à convicção do juiz acerca da existência ou da inexistência de determinado fato. Provas são diferentes de elementos informativos, pois elementos informativos são produzidos no inquérito policial. E conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal, em regra, aquilo produzido no inquérito pode ensejar uma decretação de medida preventiva, porém não pode ser utilizado para condenação, exceto as provas não repetíveis, antecipadas e cautelares. As provas podem ser nominadas, inominadas, típicas, atípicas. Nas nominadas existe a previsão legal delas, como por exemplo o exame de corpo de delito. Porém, nas inominadas não há essa presença, esse fundamento legal, mas são admitidas pelo ordenamento processual penal. Como é o exemplo de reconhecimento por fotografia que é feito em delegacias de polícia. Esse não está previsto no Código de Processo Penal, porém é plenamente admitido, até mesmo porque é livre convicção do juiz depois de analisar isso. Há também as provas típicas e as atípicas. Nas típicas, há o procedimento previsto em lei, então além da prova estar ali, há todo o procedimento dela, e na atípica não existe esse procedimento em lei. A atípica, por exemplo, é o reconhecimento que se faz do investigado pessoalmente, pois o Código de Processo Penal informa como vai ser feito isso, enquanto no atípico não há esse procedimento. A reprodução simulada de fatos é um exemplo, pois ela é nominada, está no Código de Processo Penal, porém não há o procedimento de como será feita a reprodução simulada de fatos. Para valorar essa prova, existem alguns sistemas de valoração. Existe o sistema da certeza moral do legislador, no meio do qual há uma prova tarifada, algumas provas valem mais, outras provas valem menos. Muito antigamente se utilizava, dizendo que a confissão, por exemplo, era a rainha das provas. Além do sistema da prova tarifada, há o sistema da íntima convicção do juiz. Ele excepcionalmente é aplicado, no caso, por exemplo, do tribunal do júri, é uma íntima convicção dos jurados. E ainda há um terceiro sistema de valoração das provas, que é o aplicado em regra, que é o sistema da convicção, da livre persuasão racional do juiz. Ele está previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. O juiz deve analisar o caso, decidir e fundamentadamente decidir sobre a condenação ou sobre a absolvição. Além de tudo isso, como foi dito, ainda existem outras espécies de prova, as provas não repetíveis, antecipadas e as provas cautelares. Nessas provas cautelares é necessária uma autorização judicial, há um risco de desaparecimento da própria prova, um exemplo é a interceptação telefônica, é necessária a autorização judicial e há um risco de desaparecimento dessa prova. Ela é produzida, por exemplo, muitas vezes em investigação penal, no próprio bojo do inquérito policial. Há também provas lícitas, provas ilícitas, provas legítimas, provas ilegítimas. Nessas provas lícitas, não há nenhuma contrariedade ao direito penal, mas nas provas ilícitas há uma violação desse direito material, que pode ser tanto constitucional como um direito legal. Nas provas ilegítimas há uma violação às normas processuais penais, como por exemplo a inversão da oitiva de testemunhas numa audiência. Primeiro o juiz ouvir as da defesa em vez de ouvir as da acusação. Há uma inversão e se trata de prova ilegítima. Além de todas essas partes, na prova ilícita, há algumas exceções previstas no artigo 157 do Código de Processo Penal, como é o caso, por exemplo, de não haver nexo de causalidade entre aquela conduta e aquela outra, ou seja, entre essa prova ilícita e essa outra prova ilícita. Feitas essas considerações sobre prova, ficam abertas as indagações do examinador.
de absorção e admissibilidade, melhor dizendo, de provas ilícitas no âmbito do inquérito policial? Excelência, como regra, no inquérito policial há a produção de elementos informativos e não de prova. Porém, fundamento no próprio artigo 155 do Código de Processo Penal, há a possibilidade de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, como regra, não se faz, é uma licitude, e o inquérito policial é mera peça informativa, não contamina a ação penal. Porém, excepcionalmente pode sim ocorrer prova ilícita, exemplificando a Lei 8.906, o Estatuto da OAB, informa que o advogado possui o direito de acompanhar seu cliente, acompanhar o interrogatório em inquirições. Não é um dever do delegado de polícia esperá-lo chegar, mas há um direito dele. Então, se ele está presente na delegacia de polícia, ele pode acompanhar, sim, a inquirição. E se o delegado de polícia informa, por exemplo, que ele não vai presenciar esse interrogatório, uma inquirição, há uma violação à ampla defesa. E depois, por exemplo, dessa inquirição sem a presença do advogado, for encontrada a arma do crime, há sim uma prova ilícita por violação de um direito material. Então, há essa possibilidade sim de provas ilícitas, fundamento no artigo 157 do Código de Processo Penal, havendo violação a direito material. Então, só para restar claro, existe a possibilidade de absorção, de admissibilidade de uma prova ilícita no âmbito do inquérito policial. A senhora disse admitir uma prova ilícita? Não, a prova ilícita, excepcionalmente, ela é admitida quando ela for em favor do investigado, ou no caso do processo penal, em favor do réu, para provar a sua inocência, com fundamento no princípio da proporcionalidade, pois a liberdade dele é mais importante do que essa prova, no caso, então ele pode utilizar sim a seu favor. Não sendo a seu favor, não se pode admitir prova ilícita. É claro, existem algumas regras, como por exemplo, falta de nexo de causalidade, fonte independente, descoberta inevitável, mas, não sendo essas hipóteses, a prova ilícita só pode ser aceita em favor do réu. Com relação à prova e nulidades, a prova ilícita produzida no âmbito do inquérito policial contamina a ação penal? Como regra de excelência, não, porque o inquérito policial é mera peça informativa. Então, já aconteceu julgados, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, um delegado de polícia não se declarou suspeito, e deveria se declarar no caso concreto, e a defesa alegou isso e disse que todas aquelas provas ali do inquérito policial contaminariam a ação penal. Porém, o Superior Tribunal de Justiça, assim como o Supremo Tribunal Federal, já informaram que o inquérito policial é procedimento administrativo, mera peça informativa, não contamina a ação penal. Porém, naquele exemplo, por exemplo, que passado a Vossa Excelência há pouco tempo, em que o delegado negou qualquer defesa por meio de advogado que estava presente, aí sim, excepcionalmente nesses casos, pode sim contaminar. Assim como, por exemplo, numa prova mediante tortura, quando torturou o investigado para ele confessar. Isso sim poderá contaminar as provas do processo penal, mas isso não quer dizer que a ação penal inteira será nula. Só aquele ato, aquela inquirição, aquele depoimento. Mas e se esse ato for fundamento para a justa causa e o decreto condenatório? Se ele for fundamento para o decreto condenatório, não pode ser utilizado, pois será uma prova ilícita, a menos que ela depois seja produzida no bojo do processo penal. Então contamina a ação penal? Pode contaminar, excepcionalmente, como regra não contamina. Como regra é mera peça informativa. Você produz prova no curso de um inquérito policial? Como regra não, excelência. No bojo do inquérito policial, conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal, não há. É um procedimento administrativo, inquisitorial, não são provas. Porém, existem provas no inquérito policial. Provas não antecipadas, provas não repetíveis, provas antecipadas e provas cautelares. O mandado de busca e apreensão, a interceptação telefônica são exemplos de provas cautelares. Uma prova, por exemplo, não repetível, o exame de corpo de delito, também é produzido no bojo do inquérito policial e também é considerado prova. Então, como regra, elementos informativos e excepcionalmente esses três tipos de provas, que inclusive podem servir como condenação, porque o artigo fala, salvo provas antecipadas, não repetíveis e cautelares. No curso de uma investigação policial, pode a autoridade policial determinar a oitiva de uma testemunha fora da delegacia de polícia? No curso do inquérito, o delegado determinar a oitiva de uma testemunha. Fora do prédio da delegacia de polícia? Pode também, excepcionalmente, então, por exemplo, uma testemunha que esteja enferma,
Acontece às vezes no dia a dia da testemunha estar num hospital, então pode sim ser feita a oitiva desta testemunha, de casos em que é feita a filmagem pelo próprio delegado de polícia, faz uma inquirição dela ali, porque não há a possibilidade de fazer esse deslocamento até a delegacia de polícia. E uma busca domiciliar pode ser realizada à noite? Excepcionalmente pode. Excelência, conforme o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. E nesse caso de ordem judicial, é necessário o consentimento mesmo que seja ordem judicial se for à noite. Então, se é à noite e ele consente, sim. Se é à noite e ele não consente, em regra, não se pode fazer essa busca domiciliar. O que já possibilitou o Supremo Tribunal Federal foi num caso em que não havia a possibilidade de fazer isso em outro dia, porque aquela casa ou aquele escritório de advocacia tinha atividades durante todo o dia, então o único momento era à noite. Então, como regra, só pode consentimento do morador e, excepcionalmente, se ele não concordar, mas só for imprescindível que seja de noite, aí os tribunais superiores já autorizaram assim que seja feita essa busca. Uma busca pessoal em uma suspeita mulher pode ser realizada por um policial homem? Como regra, a busca ela é feita por policial feminino, desde que não prejudique essa diligência. Então, se é uma situação urgente e que essa demora até chegar uma policial feminina prejudica a diligência, então pode, excepcionalmente, o homem sim fazer essa revista íntima na mulher. E o emprego de força contra coisas existentes dentro da casa pelos policiais durante o cumprimento de busca domiciliar é possível? Sim, excelência, é possível. Muitas vezes, em busca e apreensão, a porta está fechada, o morador se recusa a abrir e sim, pode empregar força contra essa porta. Depois se faz um laudo com testemunho dizendo o que aconteceu. No interrogatório, qual a natureza jurídica do ato? Há uma dupla natureza jurídica. Há uma natureza probatória, pois por meio desse interrogatório se terão provas, e também há uma natureza de autodefesa. O princípio da ampla defesa divide em autodefesa e defesa técnica. O interrogatório é um meio de autodefesa da pessoa. Então, um meio de autodefesa e um meio de produção de provas. E é cabível o interrogatório de pessoa jurídica no curso do inquérito policial? Sim, excelência. A pessoa jurídica pode cometer crimes ambientais, conforme a Constituição Federal e a Lei de Crimes Ambientais, e no bojo do inquérito policial pode ser feito sim um interrogatório dela, para ver seu representante. A prova emprestada tem o mesmo valor da original? Sim, excelência. A prova é emprestada, consiste naquela produzida em outro processo, e que é emprestada, por esse nome, a este outro processo, esse segundo processo. Acontece, por exemplo, na prática de a pessoa ser ouvida nesse outro processo, com as mesmas partes, e depois, para não fazer uma nova inquirição, se pega essa prova e passa a esse outro processo, até mesmo um processo administrativo. E ela possui sim, porque pelo sistema da livre convicção do juiz, o artigo 93, inciso 9, ele dará o valor àquela prova. Então pode sim ter o mesmo valor. E ela ingressa nesse novo procedimento em qual modalidade de prova? Confissão, interrogatório? Há uma prova, nesse caso, documental. O assistente de acusação pode atuar na fase investigativa? Como regra, o assistente de acusação não atua na fase investigativa. Então, não, o assistente de acusação serve para o processo penal. Então, como regra, ele não atua na fase investigativa. Às vezes, por exemplo, impetra alguns remédios constitucionais, então, como regra, ele não atua na fase investigativa. Assim como na fase de execução também, depois. Sempre a infração penal deixar vestígios é sempre obrigatório? Será sempre obrigatório o exame pericial? Segundo o Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígio, será sempre necessário o exame de corpo de delito, não podendo suprir a confissão do acusado ou do investigado. Mas, não tendo sido feito o exame de corpo de delito, é admissível a oitiva de testemunhas, que seria o exame de corpo